Boa tarde, pessoal, tudo bem? Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos eu e a Dani aqui. A gente está muito feliz, mais uma vez, poder ministrar o teu coração, trazer uma palavra ao teu coração nesses momentos, né? A gente sabe que nós estamos passando um pouco difíceis, mas sabendo que quem é por nós, aquele que está em nós. E então, Dani, você tem alguma coisa para compartilhar já no início? Então, nesse período que o que a gente mais ouve falar é sobre o coronavírus, a nossa confiança tem que estar em Jesus, né? A Amém, isso Bíblia aí. afirma que em João 16:33 que no mundo teríamos aflições. Contudo, Jesus o venceu por nós, Isso tem de bom né? ânimo, né? Tem de bom Eu ânimo. Então, venci. Eu gosto muito desse verso porque Jesus ele não escondeu, né? Ele não simplesmente disse, olha, tá tudo bem, eu tô com vocês, vocês não vão ter problemas nenhum. Pelo contrário, ele deixou isso aberto na igreja. Falou, ó, tenham de bom, vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. E por que que é importante essa declaração? Porque ele está em nós hoje, está conosco hoje. E se ele venceu esse mundo e aquele que venceu está em nós, isso quer dizer que nós também vencemos, porque estamos nele. Amém? não permita que a incredulidade traga consigo, né? Outros inimigos como o terror, o medo, né? A angústia, a dúvida, pois a fé é a certeza. Exatamente. Eu gostaria de começar agora lendo com vocês um texto que está lá no Antigo Testamento, lá em Isaías. O profeta Isaías falou isso cerca de 700 anos antes de Jesus, né? Ele está lá em Isaías no verso 32, no capítulo 32, dos versos 15 ao 20. Eu vou começar lendo aqui com vocês. E no verso 15 diz o seguinte: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. E a palavra aqui no original para derramado significa revelar de forma evidente com abundância. Verso 16: e o deserto se transforma em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. Primeiramente, gostaria de falar essa expressão que o profeta utilizou, que a justiça habitará no deserto. E o que significa isso aqui? Pensando de maneira natural, o que é um deserto? É um lugar onde tem escassez, é um lugar onde você não tem abundância de nada, pelo contrário, você tem falta ali de coisas para você, naturais ali para você sobreviver, de água, de suprimento. E aqui que o profeta está mostrando o seguinte, que naturalmente falando, a justiça ela vai habitar nos lugares menos improváveis, tanto no sentido natural quanto no sentido espiritual. Naturalmente falando, no momento em que o mundo inteiro está passando por uma grande dificuldade, pessoas acordam sem mesmo saber como farão para poder passar o mês. E aqui o profeta diz: a justiça habitará no deserto, ou seja, nos lugares menos improváveis. A justiça de Deus, as dádivas que acompanham aqueles que são justos. Ou seja, não importa, no ponto natural, o que está acontecendo no mundo agora. No deserto, no lugar onde seria mais improvável ter qualquer tipo de suprimento, Deus está falando: existe para sua igreja, os meus filhos que são justos pelo sacrifício do Senhor Jesus. Existe sim agora um oásis, um lugar, um porto seguro, onde a sua igreja poderá descansar, usufruir de todas as bênçãos e benefícios que eles têm preparados. Aleluia, isso é maravilhoso, amado. Não olhe para as situações, não encare essas situações como coisas naturais. Sabe, tudo que nós precisamos já nos foi dado em Cristo Jesus. Sabe, Deus não vai descer mais uma vez agora para poder fazer mais alguma coisa para nos ajudar. Tudo já foi feito. Na cruz, Jesus gritou: está consumado. Tetelestai. Tetelestai. Eu venci o mundo. Eu estou com você agora. E do ponto de vista espiritual, eu amo também, porque nenhum de nós merecíamos ser justos aos olhos do Pai. Por isso que Deus está querendo dizer o seguinte para a gente aqui: a justiça agora é uma dádiva, é um presente. Aquele que menos merece, mas crê no seu coração, sabe que Jesus veio a esse mundo, esvaziou da sua glória, veio como homem e morreu no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que na cruz ele se fez pecado por nós, aquele que não merecia. Ele se fez pecado para que agora nós, que também não fizemos nada de bom, nós merecemos a morte e nós estávamos separados de Deus, morte espiritual. E ele nos amou e por isso agora a justiça é estar diante dele 100% correto, na posição de filho, sem medo.
sem preocupação, sabendo que pelo que Ele fez e por esse grande amor que é incondicional, nós merecemos hoje receber tudo aquilo que Ele preparou, que Ele consumou por nós. Amém, amado? Saiba disso, que espiritualmente falando, nós somos hoje a justiça de Deus, não porque nós fizemos algo por isso, mas porque nós cremos e sabemos que Jesus foi o nosso substituto e Ele entregou isso para nós. Imagina que Jesus, de uma maneira natural, a roupa dele era aquela roupa perfeita, branca, limpinha, sem mancha, sem nada. E ele tirou aquela roupa e pegou a nossa roupa, que era suja, que estava rasgada, sabe? E ele vestiu a nossa roupa e deu a roupa dele perfeita. Hoje nós estamos vestidos de Cristo. Nós estamos vestidos de Cristo. Quando Deus olha para nós, para seus filhos, quem Ele vê Cristo. Amém. Amém, amado? Então saiba que a justiça habitará no deserto, habitará nos lugares mais improváveis, espiritualmente e naturalmente falando. Você é guardado, você é a justiça de Deus. Por isso, onde você estiver agora, diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Continuando aqui no verso 18, diz o seguinte: e o fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança até quando? Para sempre. Não é até amanhã, não é até que as notícias se acalmem, não. Para sempre o resultado dessa justiça será tranquilidade e confiança. Olha, amado, eu fico me perguntando, você já parou para meditar? Como pode uma promessa que foi feita 700 anos antes de Jesus vir? Ou seja, já tem pelo menos 2.700 anos antes. Uma promessa foi deixada para nós, dizendo que por causa dessa justiça que nos foi dada, mediante o sacrifício de Jesus, mediante o seu sangue derramado na cruz em nosso favor, Ele penetrou o Santo dos Santos e derramou espiritualmente o seu sangue por nós. E esse sangue que nos redimiu, que nos lavou, que nos tornou justos aos olhos do Pai, como é que pode Ele dizer que essa justiça agora nos trará sempre, para sempre, tranquilidade e confiança? Será que o profeta não imaginou que durante tantos anos que já se passaram e tantos anos que ainda passarão, será que o profeta não imaginou quantos problemas ainda teriam no mundo? Eu falo aqui de situações no passado de guerras, situações, notícias ruins, bolsas quebrando, enfim. E esse momento agora, que eu acho que é mais evidente ainda, que o mundo inteiro, porque geralmente quando tem um problema, geralmente ele é localizado, ele é numa cidade, num país, entre no máximo um continente, mas eu nunca vi até então um problema que afetasse de maneira tão clara o mundo inteiro. Gente, só fazendo um adendo, eu acho que a gente tá num momento que nem é bom a gente estar ouvindo as notícias a respeito do coronavírus, porque isso só vai gerar no nosso coração medo, angústia, preocupação para com as pessoas, porque a gente se põe no lugar delas, né? Como vai ser no final do mês, como vai ser para pagar, como vai ser se eles estão comendo, se não estão, como é que estão para pagar as contas. Então eu botei na minha cabeça que eu não quero mais ouvir notícias, eu não quero mais ver nada disso, porque isso não vai gerar fé no meu coração. Exatamente. Né? O que vai gerar fé no meu coração é eu estar ali ligada com a palavra de Deus, buscando a Deus e confiando nele. Exatamente. Isso vai fazer a gente avançar, entendeu, igreja? Você vê que a fé vem para ouvir a pregação de Cristo. Isso. Da mesma maneira também que o medo ele vem para ouvir as notícias que são contrárias à verdade. E aí, usando esse momento ainda que nós estamos vivendo, como é que nós podemos saber que nós podemos descansar sabendo que nós temos tranquilidade e confiança para sempre? Sabe por quê, amado? É porque tudo aquilo que foi deixado para nós, tudo aquilo que o Espírito Santo hoje está em nós nos revela, mediante a sua palavra, tudo isso, todas as promessas e tudo aquilo que está escrito a nosso respeito, não depende do que ocorre, do que acontece no mundo natural. Isso quer dizer que não importa se o mundo hoje está passando por talvez a pior calamidade que possa ter ocorrido até então. Tudo aquilo que Deus deixou e tudo aquilo que Ele tem feito e ainda vai fazer na nossa vida depende exclusivamente do que Ele disse e de algum coração que crê. Eu amo isso, amado. Você pode acordar todos os dias sabendo que existe um porto seguro, existe um local, existe um lugar. Esse lugar é nele, em Cristo Jesus, que você pode descansar, saber que todas as suas necessidades são supridas. Você vê que o apóstolo Paulo diz o seguinte, que
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Em outra passagem ele diz o seguinte, que Deus sempre nos levará em triunfo por meio do Senhor Jesus Cristo. Sempre, sempre. Não é às vezes, não é de vez em quando, não é quando as situações estão indo bem. Pelo contrário, é nesse momento que nós temos que saber quem é por nós e quem está em nós. Amém? E continuando aqui no verso 19 de Isaías, diz o seguinte: o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em locais tranquilos e lugares de descanso, mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. Como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando solto os bois e os jumentos. Você vê como essa descrição parece que é o paraíso, né, Dani? É aqui o profeta dizendo, como vocês serão felizes. Eu lembro que quando o anjo apareceu, aqueles pastores de ovelhas, né, quando ele foi falar do nascimento de Jesus, e aí lá em Lucas, no capítulo 1, diz o seguinte, felizes são aqueles que ouvem essas palavras, nasceu hoje o nosso Salvador. Amém. E hoje aqui a gente pode se alegrar e saber que a nossa felicidade, a nossa alegria, ela não é passageira. Ela não está baseada e apoiada no que acontece no natural. Porque o que acontece no natural, ele passa, ele muda, assim como nós estamos vivendo agora esse momento. Mas aquilo que está escrito, Paulo disse, ele é eterno, não vai mudar. Por isso que a gente pode saber que somos o povo mais feliz da terra. Amém? E para exemplificar, eu gostaria de falar um pouquinho também do caso aqui de Abraão, nosso pai na fé. E você conhece um pouco da história de Abraão, mas eu gostaria de falar aqui, exemplificando, lá em Gênesis 15, nos versos 4 e 5, Deus aparece a Abraão. Abraão ele não tinha filhos, Sara era estéril, e Deus ele faz uma promessa a Abraão. Ele aparece para Abraão e diz o seguinte, Abraão, você terá um filho nascido de ti. Eu amo a simplicidade do que está escrito, porque lá no verso 6 de Gênesis 15 diz o seguinte, e Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Você vê, quando Deus ele fez a promessa a Abraão, a única qualificação de Abraão foi o fato dele ter crido naquilo que Deus havia lhe dito. E isso lhe foi imputado para a justiça. Em outras palavras, e isso foi com que Abraão fosse qualificado para receber o que Deus havia lhe prometido. E você vê que a Bíblia não esconde a vida de Abraão. A gente sabe que depois disso, Abraão por 2 vezes mentiu. Abraão por 2 vezes passou por momentos onde parece que ele estava duvidando, porque quando ele foi para um local onde tinha um rei e Sara era muito bonita, ele ficou com medo de querer matar ele por causa de Sara. Então ele falou para ela, olha, Sara na verdade é minha irmã, vamos combinar isso, né, Sara? Você não é minha esposa, você é minha irmã. E naquele momento ali, ele parece que ele não sabia. Coisas erradas, mas Exato. ele tinha promessa. Exato, ele creu. E Deus, ele não levou em consideração, tanto que nesse momento que o rei toma Sara como mulher naquele momento, e aí Deus aparece para o rei em sonho dizendo o seguinte, olha, essa mulher, cara, ela é casada. Ela é mulher do profeta Abraão. Deus chamou Abraão de profeta nesse momento. E você vê que ele falou, olha, se você encostar nela, você vai morrer. Deus falou isso para o rei. E o rei falou assim, na sinceridade do meu coração, eu não sabia. E Deus falou, por isso mesmo que eu estou te alertando, para que você não caia nesse pecado. E Deus ele não chegou para Abraão, né? E foi lá e falou, olha, Abraão, você errou. Não, ele foi no rei. Cara, o que isso disse para mim e para você? Deus não está olhando para os seus erros hoje. Por quê? Porque a qualificação para você hoje receber tudo dele é baseada na fé em Jesus. E o que tem de mais maravilhoso nisso tudo é porque a aliança que nós hoje vivemos é uma aliança maior que a aliança abrâmica, a aliança de Abraão. Por quê? Porque Abraão era uma aliança de graça, obviamente, mas ele não tinha o Espírito. Hoje nós temos o Espírito. E o que isso também é maravilhoso? Que esse Espírito nos conduz também. E essa nossa natureza que hoje foi transformada, nós recebemos uma nova natureza, também faz com que nós, de maneira de dentro para fora, sejamos transformados
de glória em glória. Isso quer dizer que, por que também hoje você não precisa se preocupar nesse sentido? Porque se você está olhando para Jesus, você está colocando a tua confiança naquilo que está escrito, você também está sendo renovado no seu homem interior. Para quê? Para cada vez mais viver uma vida de santidade. Não pelo seu esforço, mas porque Ele, a nova natureza dele, está dentro de você. E continuando aqui, lá no capítulo 17, Deus aparece mais uma vez a Abraão e já tinham se passado aqui cerca de 24 anos, desde que Deus já havia lhe dado a promessa do nascimento de Isaac. E nessa época, quando Deus aparece a Abraão, eu gosto muito dessa referência aqui, porque Deus aparece como Deus Todo-Poderoso. No original aqui é El Shaddai. Foi a primeira vez que esse nome de Deus apareceu na Bíblia. Ou seja, Deus esperou quando que, naturalmente falando, não houvesse mais nenhuma maneira do filho de Abraão nascesse, que era Isaac. Deus esperou que Abraão tivesse já com quase 100 anos de idade, Sara já tinha 90 anos, ela era estéril. E aí Deus parece para ele: Abraão, eu sou o El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, não há nada impossível para mim. E a gente sabe da história que, nesse meio tempo, Abraão já tinha tentado, pelo seu próprio esforço, fazer que a promessa se cumprisse. E Ismael já tinha nascido. Isso está lá no capítulo 16 de Gênesis, se você quiser você pode depois conferir com calma. E eu amo essa passagem porque lá em Gálatas, no capítulo 4, no verso 23, a partir do verso 23, Paulo começa a fazer um estudo de Gênesis. E ele fala o que pra gente? O filho da escrava, que é Ismael, nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso aqui é usado como duas ilustrações, pois essas duas mulheres representam, na verdade, duas alianças. Aqui está falando de Agar, onde Abraão teve um filho também, a escrava, e nasceu Ismael. Está falando aqui de Isaac, o filho da promessa, que nasceu mediante a fé. E ele fala que essas mulheres representam duas alianças. A primeira, a mulher, está falando aqui de Agar, que teve um filho com Abraão, que nasceu Ismael. E eu pergunto para você, como que Ismael nasceu? Nasceu do esforço humano, né? A gente às vezes até tem essa mania de tentar ajudar a Deus, né? Exato. O que eu posso fazer para ajudar a Deus para ser mais rápido o processo? Como que na verdade aconteceu? A primeira vez que Deus apareceu a Abraão, ele deu a promessa, cerca de 10 anos depois, Sara chega para Abraão e diz: já que o Senhor não me impediu de ter filhos, não sei de onde ela tirou isso, mas porque ela era estéril, ela achou que Deus tinha feito aquilo, mas não é a verdade. Inclusive Deus tinha prometido que nasceria um filho dela, mas ela teve essa conclusão. E ela chegou para Abraão e disse: possua a minha serva, a escrava egípcia, Agar. E Abraão, ele foi, deitou com ela e nasceu Ismael. Então Paulo está falando que esse tipo de nascimento representa também uma aliança. Por quê? Porque qual é o fundamento dessa aliança? Abraão, ele tinha a capacidade de fazer. Não tinha nenhum impedimento de maneira natural de consumir o filho, de fazer o filho. Então ele foi lá simplesmente, no esforço dele, e fez. Porém, e aqui diz que a outra mulher, que é Sara, com o nascimento de Isaac, também representa uma aliança. E aqui eu fico maravilhado, porque no caso de Sara, era totalmente impossível. Mas Deus já tinha dado a promessa. E aí eu pergunto para você, como que Sara poderia fazer nascer dela, do ventre dela amortecido? Já tinha cessado o costume das mulheres, ela era estéril. Abraão com 100 anos. Como poderia ter ela produzido Isaac? Confiar na promessa de Deus. Não tinha o que fazer. Não tinha outra forma. Não tinha. E isso aqui é uma aliança que eu e você hoje vivemos, amado. Eu amo meditar nessas coisas, porque isso gera esperança no meu coração. E saber que, ainda que naturalmente seja impossível, o El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus, apareceu para Abraão e disse: Abraão, vai acontecer agora. Sim. Eu tenho uma história que eu gosto de contar, às vezes. Imagina que Agar fosse na ginecologista
e levasse lá no Ismael. Aí tava lá com as amigas lá, chegando lá no ginecologista, as pessoas falam: oi, dona H, tudo bem? Como é que a senhora tá? Nossa, que menino bonito, né? Ismael, forte. Nossa, como é que a senhora fez para... Ensina pra gente o segredo para ter um filho tão bonito, né? O que ela poderia dizer? Olha, minha filha, é simples, você se alimenta bem, você faz lá o cálculo lá do mês, aquele período lá que você sabe que está fértil, e vai embora. Olha, não tem outra. Se você seguir esses passos, você vai ter o filho. E é verdade, foi. Ela sabia fazer. A H, ela sabia como fazer filho. Agora, imagine também um outro cenário. Que Sara também foi ao ginecologista também, já com 90 anos de idade, e levou também Isaac. Quando ela chegou lá, quais seriam reações lá das amigas lá? Sara, oh, que bonitinho, a vovó trouxe aqui o netinho para conhecer. Não, que isso, menina, esse aqui é meu filho. Ela, o quê? É o seu filho? Não, impossível. É meu filho, nasceu de mim. O que elas iam falar? Ah, não, a senhora tem que contar agora qual é o segredo. Como é que a senhora conseguiu fazer isso com 90 anos, ter filho? E eu pergunto para você, Sara poderia ensinar 7 passos para com 90 anos, sendo estéril, você conseguir engravidar e nascer um bebê? Impossível. Por quê? Porque a segunda aliança, que é a aliança que nós vivemos hoje, que Paulo está dizendo que é a nova aliança, ela depende exclusivamente da ação de Deus. Por isso que ele vai dizer que agora nós estamos numa aliança superior, com base em superiores promessas. Porque a promessa da antiga aliança era baseada no esforço humano, no homem fazer. Mas agora a nova aliança ela é baseada naquilo que Jesus fez e depende exclusivamente da crença do homem e ele vir e consumar aquilo que ele prometeu. Amém? É por isso que Paulo vai dizer que quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu chego às vezes no fim de mim mesmo, que eu não tenho capacidade para resolver a situação, quando eu paro de tentar dar jeito na minha vida, quando eu abandono a força do meu braço e começo a confiar e dizer assim, eu não posso, eu não consigo, me ajuda, só o Senhor pode fazer na minha vida. E aí é nesse momento que aí nós estamos fortes. Por quê? Nós somos fortes, porque nós estamos agora recebendo, confiando que quem vai fazer não sou eu, mas é Ele. E Ele não falha. E tem uma passagem que eu quero citar, que está em Mateus, no capítulo 14, versículo 25. Se vocês puderem abrir comigo. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, perturbaram-se, dizendo, é um fantasma, e deram gritos de medo. Mas Jesus logo lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E Pedro lhe respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me vir a ti sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para vir a Jesus. Mas vendo o vento forte, temeu, e começando a afundar, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo logo a mão, pegou-lhe e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, o vento se aquietou. Então vieram os que estavam no barco e o abordaram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esta passagem ocorreu no Mar da Galileia, onde Pedro andou sobre as águas. No versículo 30, ele cita que ele teve medo. Pedro teve medo e afundou. A tempestade não surgiu naquele momento. Mas antes, os olhos dele estavam em Jesus. Quando ele parou de olhar, que afundou. Esses sentimentos podem vir, amado. Mas o segredo é nunca parar de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E crer no sacrifício que ele fez na cruz por nós. Ele nos salvou. Então a gente não tem que ter medo, não tem que temer nada. E você falou alguma coisa bem legal, Dani. Ele nos salvou. A palavra de salvação é sozo, que significa uma vida salva não apenas da morte espiritual, mas uma vida da condenação, uma vida
salvo das doenças, salvo da miséria, De tudo, de né? tudo, né? Salvação significa, é uma palavra muito forte no original. Souzo ali, que significa, por exemplo, quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ele falou assim: mulher, a tua fé te salvou. Ou seja, você recebeu a sua cura no corpo, a cura no seu corpo. Você foi salva. Amém? Amém. Muito bom, né? Pedro, ele já estava andando sobre as águas. É maravilhoso a simplicidade da palavra, porque ele já estava vivendo ali, experimentando o milagre. Ele falou: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Ele falou: vem. E sobre aquela palavra ele começou a andar sobre as águas. Mas a partir do momento que ele tira o foco de Jesus e coloca sobre as circunstâncias, a tempestade sempre esteve ali. Ela não surgiu naquele momento. Ela já estava ali. Mas quando Pedro tira os olhos de Jesus, então ele toma consciência da situação. E isso o que diz pra gente hoje? Quando a gente tira os olhos de Jesus e coloca sobre as notícias, sobre as circunstâncias que estão ocorrendo, a gente começa a tomar consciência daquela situação. E isso aí vem para quê? Para tentar sufocar a nossa fé e nos fazer afundar. E o próprio medo, quando Pedro sentiu, quando ele olhou as circunstâncias, eu gosto dessa definição de medo. O que é medo? Medo é tirar os olhos de Jesus. Porque não importa o que você esteja passando, se quando ele está contigo, quando ele sobe no barco, e é legal que você leu ali no final, né? Quando Jesus subiu no barco, imediatamente cessou a tempestade. Ou seja, não era algo natural, não era algo que estava ocorrendo ali. O inimigo levantou aquela situação para poder colocar medo nos discípulos. Amém? Eu gostaria de finalizar com essa passagem que está lá em Romanos, no capítulo 4, se você puder abrir comigo. É uma passagem curta, Romanos 4. Eu vou ler ele do verso 3 ao verso 5, que diz o seguinte: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado e foi acreditado como justiça. Tá vendo? Tá falando novamente daquele versículo lá em Gênesis capítulo 15. E o verso 4. Ora, o salário que o homem trabalha não é considerado como favor, mas como uma dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, então a sua fé lhe é acreditada para a justiça. Você vê que como é que Paulo ele usa aqui um exemplo natural para poder nos ensinar um princípio. Ora, o salário, se você trabalha o mês todo, o seu salário não é favor. É uma dívida, né? É uma dívida. Você merece. Se você trabalhou o mês todo, então você merece receber o seu salário. Se hoje, imagina que seu chefe chegasse para você no final do mês e falasse assim: cara, eu vou te dar um presente hoje. O que você ficaria todo feliz, né? Nossa, vou ganhar um presente, que legal. E aí quando ele chegasse com um presente, ele fosse entregar na sua mão o seu salário. Você ficaria feliz por isso? Jamais. Não. Você fala: você tá brincando. Isso aqui não é um presente. Isso aqui eu mereço. Eu trabalhei o mês inteiro. Eu mereço receber esse salário. Foi o que você combinou comigo. Mas não. Paulo está dizendo o seguinte: mas aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, então a sua fé é imputada como justiça. Eu pergunto a você: qual trabalhador você quer ser? É aquele que trabalha, ele se relaciona com Deus com base no seu merecimento, ele chega a Deus como se Deus se tornasse agora um devedor dele. Ele chega para Deus e diz: não, Senhor, eu mereço isso. Esse mês eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. É como se ele chegasse para o patrão dele e exigisse que o patrão dele pagasse o salário dele. Olha, como você não vai me pagar? Eu mereço esse mês. Eu trabalhei duro, eu dei duro, você tem que me pagar. Você imagina como é que é o espírito, né, da pessoa que ela vive com Deus baseado nos próprios méritos. Ela acha que Deus agora é devedor dela, que ele tem que dar, ele tem que fazer porque ele fez por merecer. Mas o segundo trabalhador, que Paulo diz aqui, ele não trabalhou. Ele pode até ser chamado de trabalhador cara de pau, né? Chegar pro chefe e falar assim: vem cá, eu quero meu salário, eu quero receber também. Ele falou: mas você trabalhou por acaso? Você fez o seu trabalho esse mês? Ele falou assim: não, eu não fiz. Mas eu confio naquele que me justifica. Em outras palavras, tem alguém que já mandou o seu filho, e o seu filho veio e fez o trabalho excepcional, um trabalho maravilhoso. E com base nesse outro trabalhador, você pode dizer o seguinte: ele pagou, ele fez o serviço, e ele está mandando dizer o seguinte: deposita agora o meu salário na conta daqueles que confiam em mim.
Você vê como é que Deus é maravilhoso, amado. Você vê, por exemplo, no Novo Testamento, na parábola do filho pródigo, tinham 2 filhos. Os 2 eram filhos de Deus, só que um achava que Deus se relacionava com ele, o pai se relacionava com ele baseado no mérito dele. Quantas vezes eu trabalhei aqui como um escravo e você nunca deu um cabritinho para mim, você nunca matou um animal para fazer uma festa. Mas vendo esse teu filho, que é o outro trabalhador, gastou a herança de maneira errada e você está fazendo uma festa porque ele voltou para casa. Você vê qual era, ele não conhecia o pai. No coração dele, Deus, o pai ali, agora tinha que dar porque ele trabalhava. Mas ele fala: não, meu filho, tudo que é meu é seu. Você não tem porque você mereceu, porque você trabalhou. Você tem que trabalhar, mas não com essa consciência de escravo. Você trabalha porque você é filho. E o filho, ele trabalha porque é dele também. A herança toda é dele. Ele não trabalha como escravo para o seu senhor. Ele trabalha porque ele é herdeiro, ele é dono também. E eu pergunto para você, qual trabalhador você quer ser? Seja aquele na qual o pai se alegra. Porque o pai se alegrou com quem? Com o outro filho. A festa que ele deu foi para o outro filho, que entendeu. Ele falou: pai, eu não sou digno, eu não mereço ser nem chamado de filho. Ele falou: meu filho, para com isso. Chama lá, vamos lá. Coloca o anel nos dedos, a sandália nos pés, vamos matar o novilho, vamos fazer uma festa, pois o meu filho voltou. Ele está aqui, vamos se alegrar. Vamos fazer uma festa na casa do Pai. Amém? Amém. Amado, espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Nós estamos aqui dizer que nós estamos com muita saudade de vocês. Nós queremos que em breve nós podemos estar juntos novamente. Sabemos que é só um tempo. É uma fase, mas já vai passar. Exatamente, mas o que a gente pede agora, utilize esse tempo, que você de repente está tendo um tempo extra. Ao invés de colocar os olhos sobre as situações, ao invés de tentar olhar para si mesmo, até mesmo para entender, Senhor, será que eu fiz alguma coisa de errado? Não. Tira os olhos de você. Descansa, mano. Ele te ama. Coloca os olhos nele. Sabe que ele é por você. E tudo que precisava ser feito para que você vivesse em vitória. Exatamente. Ele cuida de nós. Tudo que precisava foi feito, já foi feito. Ele não vai descer de novo agora. Ele não precisa nem sequer se preocupar de exterminar esse vírus que está ocorrendo aí. Porque em Cristo Jesus não há vírus. Em Cristo Jesus não há escassez. A justiça habitaria no deserto, onde é o lugar mais improvável de ter suprimento. É onde ele está dizendo que dali viria a abundância. Amém, amado? Vamos orar, Dani? Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ouvindo de Ti, Senhor. Não há barreiras, não há distâncias, Pai, para o Teu Espírito poder falar aos nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor está em todo lugar, no coração daqueles que creem em Ti, Jesus. Sabemos que esse momento que o mundo todo está passando é apenas uma oportunidade que o Senhor está utilizando, não veio de Ti, mas o Senhor está utilizando para dizer para o mundo todo que há um porto seguro, há um local onde nós possamos descansar, sabendo que tem um Pai que ama a humanidade. Ele é aquele que resolve a situação. E nele tudo já foi feito. No reino de Deus, assim como Jesus orou: Pai, que cumpra a sua vontade assim na terra como é feito no céu. Porque no céu só existe paz, justiça e alegria. Nós podemos hoje descansar, sabendo que aquele que prometeu é fiel. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, a igreja diga Amém. Amém e amém. Descanse. Amamos vocês, gente. Estamos com muita saudade. Amém.